Gravando, espera. Foi. Olá, este é o meu sinal. O meu nome é Ellen. Eu moro em Fortaleza. Eu sou professora na UFC, professora de Libras, em diversos cursos de licenciatura para alunos ouvintes e também no curso de Letras Libras, na UFC. Eu vou contar um pouco da minha história, de como eu fiquei surda. A minha história começa com a minha mãe se mudando para São Paulo, de Fortaleza para São Paulo. Ela teve 3 filhos antes de mim, eu sou a quarta filha, a caçula. Eu nasci, depois de 3 meses, eu tive uma febre muito elevada, senti falta de ar, tive um comprometimento no meu pulmão, fui levada ao hospital e fiquei lá. A minha mãe ficou muito preocupada, porque no ano que eu nasci, em 1984, não havia tantos recursos tecnológicos. E, e também não havia tanto desenvolvimento na área de saúde, enfim, né? Eu tomei antibiótico na época, e foi avisado que eu poderia adquirir alguma condição de deficiência física ou cegueira. A minha mãe rezou muito na época para que esse tratamento não me deixasse com sequelas, e eu melhorei. Mas eu estava, na ocasião, então, com 10 meses, e aí eu fui internada na creche, desculpa, eu fui matriculada na creche, minha mãe ia trabalhar, eu encontrava muito pouco os meus pais, eu chamava a minha professora de tia, lá na creche, no maternal, na escolinha. E a professora começou a observar o meu comportamento, em que, enquanto as outras crianças interagiam e brincavam, eu era muito quietinha, muito centrada, eu ficava na minha ali, não interagia com as outras crianças. E a professora começou a achar um pouco estranho o meu comportamento. Quando a minha mãe, certo dia, veio me buscar na escola, a tia, né, a professora, a tia falou para ela, explicou que era bom que eu fosse levada ao médico, porque achava que alguma coisa não estava bem. A minha mãe não fez isso logo, mas aí depois a gente, enfim, acabei fazendo uma audiometria, e aí foi um choque para minha mãe ao descobrir que eu estava surda. Ela nunca tinha ouvido nada a respeito da surdez, ela não conhecia nada teórico nem prático a respeito disso. E aí eu fui logo submetida ao uso de aparelho auditivo, fui incentivada a começar a falar e se usava comigo o sistema de comunicação total. Muito cedo já na vida, eu usava um aparelho antigo, modelo antigo, não era bebezinha, né? Eu já foi depois, já mais ou menos, não sei a idade ao certo, mas eu usava um aparelhinho, um aparelho, na verdade, que ele era grande, né? Ficava pendurado aqui na minha cintura, e acabava expondo a minha condição, eu ficava com muita vergonha, as pessoas zombavam de mim. E aí, nessa época, aos 5 anos de idade, nós voltamos, né, voltei para Fortaleza, nossa família voltou para Fortaleza, e aí eu comecei a fazer a fonoterapia, e era regular, era todos os dias, treinava a fala. Eu troquei nessa época o uso de aparelho, já não era mais aquele aparelho maior. Na verdade, o que eu fazia era esconder, né, o aparelho atrás dos cabelos, porque eu tinha vergonha. Com 9 anos de idade, eu fui para um outro instituto, 9 anos, aí ali eu comecei a ter contato com surdos.
até então a minha família não aceitava a língua de sinais. Então, a minha aquisição da língua foi bastante tardia. Só que eles acabaram descobrindo o instituto e lá as pessoas falavam e usavam a língua de sinais, se comunicavam. A minha mãe ficou muito emocionada depois que ela viu o estudo se comunicando e aí ela até se emocionou na ocasião. É isso. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo João Neto e esse é meu sinal. E eu vou falar um pouco da minha história aqui para vocês, um relato de vida. Com mais ou menos 1 ano e meio, eu acabei contraindo a meningite e fiquei hospitalizado em processo de tratamento por mais ou menos 2 meses, lá de 2 a 3 meses, mais ou menos. E aconteceu que eu fiquei em coma e os médicos chamaram os meus pais e informaram que eu estava em coma e que podia acontecer um falecimento ou acontecer de uma deficiência auditiva, deficiência visual, ou outra coisa do tipo. Os meus pais ficaram, né, muito preocupados, foram para casa e eu fiquei lá em isolamento. E depois de mais ou menos 5 dias, eu retornei do coma, os médicos fizeram exames e constataram que eu já estava muito bem de saúde, já tinha melhorado muito, mas ainda continuava o tratamento. E aí já me deram alta depois de um tempo. E aí fiquei em casa, os meus pais iam trabalhar e a minha mãe ficava cuidando de mim. A minha mãe na época trabalhava, mas pediu licença do trabalho para fazer um acompanhamento mais próximo e ela começou a observar que eu estava com um comportamento muito diferente do que eu tinha antes. E ela percebeu que houve uma mudança muito grande e a amiga, os amigos da minha mãe, o pastor, outros colegas de trabalho também da minha mãe, visitavam a minha casa, os próprios vizinhos, percebiam que tinha algo estranho, porque meu comportamento era de uma pessoa que ficava muito calada. Às vezes, quando meu pai chegava, antes, quando eu escutava o meu pai chegar, eu ficava muito contente, mas depois eu não tinha mais aquela reação. Meu pai também, às vezes, colocava aquele disco de vinil na época, na vitrola, né? E, na época, eu tinha aquela resposta auditiva, começava a dançar, e depois eu não tive mais aquele comportamento. E foi quando um pastor visitou a minha casa e confirmou que eu era surdo, e minha mãe disse, não, não é. E decidiram ir ao médico para fazer alguns exames, mas ainda não detectaram, porque Fortaleza não tinha uma qualidade no sistema de saúde para fazer exames, e aí eu, meu pai e minha mãe fomos a São Paulo, um médico especialista, e foi detectado a surdez, e minha mãe já foi perguntando como poderia resolver, porque já estava preocupada com o meu desenvolvimento, e o médico disse, olha, tenha muita calma, vou lhe dar aqui um dicionário, ele mesmo cedeu o livro para minha mãe, e disse assim, olha, você pode desenvolver a língua de sinais ou oralização como forma de comunicação com seu filho. E minha mãe voltou a Fortaleza e a minha mãe resolveu ir direto a me levar para que eu começasse a fazer a fonoterapia. Na época já existia o INES, que era uma escola bilíngue. Na época a gente não tinha uma referência de escola ainda bilíngue, porque a lei ainda era muito recente. Mas ela começou a perceber que o ensino público era muito precário e decidiu me colocar em escola particular, com aulas de reforço, ainda continuando com tratamento fonoterápico. E aí ela começou a perceber a comunidade surda, né, na época, a Associação de Surdos, que utilizavam a língua de sinais como forma de comunicação, e ainda em casa, eu, com os meus pais, ainda utilizava a oralização como forma de comunicação. Minha mãe já sabia um pouco de língua de sinais, mas meu pai só através de gesto mesmo, ou alfabeto manual.
E a minha mãe sempre disse que, olha, meu filho, é bom que você faça o implante coclear, e eu sempre ignorei essa vontade dela. Foi quando foi iniciado o vestibular, na época de Letras Libras, e eu fui aprovado, e desde lá ela não mais proferiu nada sobre o implante coclear, já percebeu que já fui aprovado no vestibular, me formei, fui aprovado no concurso público. Hoje minha mãe está no céu, né, já está me vendo lá de cima, e eu sempre disse, depois consegui convencer a ela sobre a minha escolha, é o que me fez feliz na vida mesmo. Então é isso, um abraço a todos. Foi? Tá gravando aí. Olá, tudo bem? Foi me solicitado que eu falasse um pouco sobre a minha história como surdo, a minha trajetória, e aí eu vou fazer isso de forma assim bem sucinta, ok? Este é o meu sinal, o meu nome é Marcelo, eu nasci na Bahia, mas atualmente moro em Sergipe, na capital, Aracaju. Este é o sinal de Aracaju, certinho? A minha mãe e o meu pai, ambos nasceram em Sergipe. E aí depois mudaram para Salvador, em situações diferentes. Lá em Salvador foi que eles se encontraram e ficaram juntos. A minha mãe trabalhava anteriormente como enfermeira num hospital, um determinado hospital de Salvador, e o meu pai era dono de panificadora, e num café, uma espécie de café-bar. Eles, então, ficaram juntos e eu nasci em Salvador. Tanto meu pai quanto a minha mãe começaram a procurar uma casa. Eles eram muito pobres, nós passávamos por situação financeira bem difícil, e eles estavam à procura de uma casa para morar. Por conta dessa correria toda, os meus pais acabaram não percebendo que eu era surdo. E aí, só depois, aos 2 anos de idade, foi que eles começaram a perceber. E por conta disso, começaram a se preocupar com a situação, se preocupavam até em buscar, né, meios melhores de vida, mas acabaram conseguindo só uma casa na favela. Com toda essa ocupação deles, eles acabaram não percebendo que eu era surdo. Aos 2 anos de idade, eu fui levado ao médico, e aí, após alguns exames, foi diagnosticado que eu era surdo. Tanto meu pai quanto a minha mãe ficaram muito surpresos com essa situação. E aí o tempo passou, eu comecei a usar aparelho, por recomendação médica, e aí eles tiveram um segundo filho. E aí esse segundo filho ou filha, enfim, meu irmão ou irmã também é surdo. E agora, com essa segunda experiência, já não era tão novidade para os meus pais. E nós dois fomos submetidos ao uso de aparelhos auditivos. Com o tempo, eles encontraram uma escola em que, a princípio, era uma escola apenas de ouvintes, mas aí, com o ingresso de muitos surdos na escola, acabou que a quantidade de surdos ficou maior do que a quantidade de alunos ouvintes. Eu estudei, então, desde o meu primeiro ano até o ano de 1984 nessa mesma escola, e lá nós tínhamos uma interação muito boa, apesar de nós não sermos fluentes em Libras, né, nosso domínio de Libras era muito simples, mas, mesmo assim, nós nos comunicávamos. Depois eu mudei para uma segunda escola, nessa eu sofri bastante, tive muita dificuldade, porque eu não dominava a língua portuguesa, não tinha intérpretes, e tanto eu quanto meu irmão estávamos ali na escola. Meus pais achavam que eu ia conseguir, né? A gente ia se dar bem depois, com o tempo, enfim, a gente acabou se formando no ensino médio, e aí isso aconteceu em 1996.
Foi bem difícil, foi bastante luta, eu tive bastante dificuldade porque não tinha intérprete na escola, mesmo assim eu consegui me formar. E eu decidi não fazer faculdade. A experiência escolar para mim foi muito traumática por conta disso. Desde 96 até o ano de 2006, eu me mantive fora de qualquer curso, aula, enfim. E aí, em 2006, foi criado o curso Letras Libras, no polo da UFBA, e aí eu decidi ingressar. Agora, lembra-se, né? Eu estava desde 1996 até 2006 sem estudar, por conta de toda aquela dificuldade que eu passei, que acabou sendo um traumático para mim, então eu desisti, eu não queria estudar. Só que agora, com esse novo curso, eu vi uma oportunidade, porque o ambiente virtual era sinalizado, e aí, enfim, de 2006 a 2010 eu cursei Letras Libras, e aí foi muito tranquilo para mim. Eu entrei na Associação de Surdos, e aí, com o tempo, inclusive, me tornei vice-presidente da Associação de Surdos, chamada Centro de Surdos da Bahia. Em Salvador, eu era vice-presidente por 2 vezes, inclusive, e isso aí foi uma época muito boa, porque nós tínhamos uma interação excelente, inclusive o trabalho lá progrediu bastante em comparação com o que era antes, né, a história de educação de surdos lá era bem dificultosa, mas com o apoio da associação foi muito bom. Hoje, na verdade, atuei como presidente da Federação de Esportes, aqui estão meus certificados, dessas participações todas, enfim, eu sou surdo, meu cunhado ou cunhada, perdão, não, ele não especifica, né, masculino ou feminino, são surdo, é surdo também, e o meu filho nasceu surdo, ou filho ou filha. E ao ver o meu filho, eu me lembrei de coisas que eu passei, tanto as negativas quanto positivas, e aí eu decidi usar a minha experiência para ajudá-lo no seu desenvolvimento, assim como tanto eu quanto minha esposa. Então é isso, gente, um pouco da nossa história. Meu irmão ou irmã é surdo ou surda, eu não tenho mais ninguém, nenhum outro membro da minha família surdo, e o meu filho ou filha também é surdo. É isso, um abraço a todos. Já? Olá, tudo bem? O meu nome é Tayana, esse é o meu sinal, eu sou surda. Eu quero muito agradecer à professora Tatiana pelo convite para fazer esse vídeo, para que ela mostrasse na aula dela. Eu acho isso muito importante. Fiquei muito, muito feliz com o convite. E eu vou aproveitar para contar resumidamente um pouco da minha história. Não foi fácil, eu tive que lutar bastante durante a vida. Enfim, vou contar um pouquinho vou narrar um pouquinho aqui da minha vida. Eu nasci ouvinte, enfim, normal, falava, ouvia tudo certinho, e aí depois fiquei surda, com 1 ano e 8 meses. Não ouvia mais nada. Minha mãe chamava por mim, e aí percebeu que eu não respondia ao chamado dela, me levou ao médico, ele fez os exames e detectou que eu era surda por conta da meningite, né? Acabei adquirindo a surdez profunda bilateral. Eu chorava muito, eu vivia doente, o médico explicou que eu precisava fazer um tratamento, a minha mãe ficou bastante inquieta, esse tratamento demorou mais ou menos 70 dias, e eu fiquei hospitalizada durante esse período, não foi fácil, mas com o tratamento eu consegui melhorar. Depois eu comecei a fazer fonoterapia, tinha que ter muita paciência, mas foi uma coisa boa para mim, porque eu desenvolvi, também eu aprendi a escrever. Eu ia à escola no atendimento educacional especializado, na verdade, recebia o AE, e no contraturno eu ia para a escola regular. Eu nunca faltava. Eu ia sempre à escola e também fazia o atendimento no AE. Foi uma dificuldade muito grande. Mas lá onde eu morava, que era na cidade de Guarapari, lá é uma cidade bem pequenininha,
há pouquíssimos surdos, eles são bem reservados. E lá, enfim, lá em Guarapari, eu estudava, na verdade, cresci lá, né? E lá nunca eu tive acompanhamento como intérprete. Eu era sempre sozinha. Foi muita luta, mas mesmo assim eu consegui fazer faculdade, também não tinha intérprete. E na pós-graduação em Libras, que era à distância, daí sim, lá tinha a janelinha de intérprete. Ah, isso para mim foi um alívio. Mesmo assim, eu tive muito trabalho para fazer. Eu consegui formar, então, como professora de Libras, eu visitava as escolas, contando sobre a trajetória, a experiência minha ou de surdos também, né? E aí, era isso. Eu contava a história da minha vida. Essa, na verdade, é a história da minha vida. Há muita coisa a ser contada, muita experiência. Né? Tanto na fonoterapia, quanto no uso de aparelho auditivo, que eu detesto, na verdade. Aquilo ali doía a minha cabeça, eu não gostava. Eu usei dos 9 até os 14 anos. Aí depois, chega, não queria mais usar. De jeito nenhum, não queria mais. Eu ouvia só barulho usando aquilo ali. E lá em Guarapari, esse é o sinal, tá, da cidade, Guarapari. Eu recebi um mérito pela minha história, pela minha trajetória, recebi uma espécie de prêmio como primeira surda formada, tanto no ensino médio, né, a primeira a concluir o ensino médio, a primeira a fazer faculdade e a primeira ou a única a fazer pós-graduação. E também pela minha experiência como professora de surdos, na mesma cidadezinha onde eu havia estudado, na mesma escola onde eu havia estudado, agora atuei como professora. Muitos me conheciam, eu sou muito grata à cidade de Guarapari. Hoje eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhos ou 2 filhas, um deles ou delas é autista e a outra não é autista. E aí eu continuo a minha luta, então, até hoje, né, para dar apoio para o meu filho ou filha que é autista. Muito obrigada pelo convite no vídeo e boa aula para todos vocês. Muito, muito obrigada e um grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, eu vou falar da minha filha Roberta. Ela foi muito esperada. Eu fico emocionada de falar dela. Que ela pergunta por que ela é surda. Eu digo que Deus me deu você como presente. A Roberta foi uma criança que nunca me deu trabalho, sempre foi uma criança muito feliz, alegre. Só que a gente descobriu que ela não falava, não ouvia. Assim, eu estava na casa da madrinha dela e a gente foi para um quarto onde tinha uma parede que estavam quebrando e a gente mexia com ela e ela não atendia. O primeiro médico a vê-la foi Dr. Renato Teles, e aí ele disse para mim que eu fosse para o Rio, né, que tinha uma fono que era amiga dele, que tinha um médico lá, Dr. Ozimbo. E aí eu fui para São Paulo, fiz os exames, e ela tem a surdez bilateral nos 2 ouvidos, profunda. Mas ela sempre usou aparelhinho aquela de caixinha. Depois ela passou a usar outros aparelhos. Com o tempo a gente foi trocando, né? E chegou uma época que ela não quis mais usar, porque ela disse que incomodava. Nunca quis fazer um implante porque ela não queria. E estudou no CRIGE, né, em escola de ouvintes. Era uma criança que participava de tudo, dançava numa escola no conservatório de música, tocou piano, dançava,
representava, tudo ela fazia. Aí fez faculdade no Marta Falcão e depois casou, foi para São Paulo, fez outra faculdade lá, agora está fazendo essa na UFAM e eu espero que ela seja muito competente, como ela sempre foi, procurou as coisas dela, ela sempre fez tudo muito certinho e a gente espera que ela faça uma boa faculdade de letras. Obrigada.